Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Marques, eu estou aqui para a gente conversar sobre Direito e Tecnologia no primeiro Congresso Online de Advocacia Exponencial. Sejam todos muito bem-vindos. Para começar, eu quero dizer para todos que é um prazer estar aqui conversando de uma temática tão importante neste momento. Não só atual e importante, mas diria eu vital para esse momento que o direito e o mundo está passando, as transformações digitais que estão ocorrendo em todos os modelos de negócios, em todas as formas de enxergar a nossa atividade e todas as demais atividades também. Para a gente começar aqui contextualizando, eu quero dizer para vocês que há pouco tempo atrás eu estive em Brasília num congresso internacional de Direito e Tecnologia. Eu ouvi de todos os órgãos superiores da área jurídica que todos eles estão super antenados com tecnologia, inclusive adotando para dentro de casa tecnologias tais quais a inteligência artificial, a análise de dados, a jurimetria, nomes que vocês já devem ter ouvido falar, mas não necessariamente entendem. Vamos tentar entender isso aqui ao longo desse nosso vídeo. Isso que eu falei rapidamente é só para mostrar para vocês que lá em cima, na cúpula, no Supremo Tribunal Federal, no STJ, no TST, no CNJ, enfim, em todos os órgãos superiores da nossa área de direito, isso já é uma realidade. Eles já estão trabalhando e buscando cada vez mais ferramentas e soluções para esta finalidade. Então, em tentar olhar com desprezo para a área de tecnologia, achar que ela não tem mais a ver com direito, ou não vai ter tanto a ver com direito, ou que você vai passar incólume todas essas transformações que estão acontecendo e que nada disso vai atingir o seu modelo de negócios, a sua forma de advogar, é, no mínimo, ser inocente, ok? E não cabe inocência no mundo de hoje. Quando a gente está falando de direito e tecnologia, ninguém espera que vocês se tornem técnicos da área de tecnologia. Ninguém espera que você vá fazer uma faculdade de tecnologia, que você aprenda necessariamente a programar. Ninguém espera isso e nem é o que se espera de uma pessoa que se especializou em direito. O que se espera dessa pessoa é que ela consiga entender os impactos de todas essas tecnologias nos modelos de negócio dos seus clientes, nos modelos de negócios das pessoas que seus clientes atendem, e principalmente em toda a sociedade que se transforma digitalmente com todas essas novas tecnologias, e nós do direito somos uma ciência que estudamos os fatos sociais. Então, se a sociedade se transforma, se geram fatos sociais novos, e se a partir disso tudo está diferente porque a tecnologia tocou essas áreas, como não imaginar que nós também seremos impactados na nossa forma de atuação, na nossa praxe pela tecnologia? É isso que é a temática dessa nossa conversa aqui. A gente vai começar falando de uma coisa que é bem interessante, está bem em moda e que, na verdade, muita gente fica na dúvida. Bom, direito e tecnologia é uma nova área do direito, ou seja, vai ter toda uma forma de estudo diferenciada, uma codificação, legislações, etc. Não é isso. Ela tem legislações específicas, ela tem regulamentos específicos, ela tem uma velocidade de atuação específica, mas ela não tem codificação e nem terá, porque na verdade, quando a gente olha para a tecnologia, a gente vê ela permeando tudo e transformando as discussões das outras áreas clássicas do direito. Vamos dar exemplos aqui. A gente pode estar falando do direito tributário e pensando na tributação das novas tecnologias. E aí muita gente parte para o streaming, né? Netflix, Spotify e tal, mas isso já tem certas formas de se entender e já de tratar o tema estabelecidas no nosso âmbito jurídico. Só que a gente tem que ir muito além disso. A gente tem que entender como é que as criptomoedas que estão entrando aí, o famoso Bitcoin, que é a mais conhecida de todas elas, altera a questão de tributação. Como é que eu faço para recolher na fonte, por exemplo, para reter o imposto de renda na fonte? Como é que eu tributo? Se a pessoa está vendendo, ela está praticando um ato de venda de mercadoria, então eu vou ter que recolher ICMS, mas se ela só intermedia a compra entre o vendedor e o comprador, ela está prestando um serviço e aí caberia o ISS. Qual é o momento, qual é o fato gerador, como precificar, enfim, tem várias questões envolvidas.
pessoas já debruçadas, pessoas muito boas já debruçadas, com teses, com posições, mas isso tudo, pessoal, ainda precisando ganhar escala, precisando chegar no judiciário para gerar jurisprudência, precisando que as pessoas entendam isso. A Receita Federal ela tem um posicionamento hoje que ela olha para criptomoedas como um ativo, e esse ativo vai ser tributado no ganho de capital, através da transação. Então, tudo isso será que vai ser mantido? Será que vai ser alterado? Existem projetos no Congresso Nacional sobre como tributar como tratar e posteriormente como tributar essas criptomoedas, como tratar a questão do blockchain, que é a base de infraestrutura onde rodam essas criptomoedas. Só que o blockchain vai muito além disso. Quando a gente fala de blockchain, a gente fala de novas formas de atuação, a gente fala de novos modelos dentro do mercado, a gente fala de novas estruturações, inclusive pensando em estruturações societárias que podem ocorrer através de ativos digitais. Então são muitas questões que começam a pipocar. Quando a gente entra no campo da inteligência artificial, que também é outro tema da moda, né? Esse momento em que as pessoas tanto ouvem falar de inteligência artificial, mais uma vez a gente tem que se debruçar sobre quais serão os impactos que essa inteligência artificial vai gerar para nós, advogados. Não só como ferramenta, não só como um Watson da vida que ajuda no ferramental do escritório de advocacia, mas pensando também no seguinte: quando um conselheiro de um órgão, de uma companhia, utiliza uma ferramenta de tecnologia de inteligência artificial e essa ferramenta gera um dado equivocado, quem é responsável? Como responsabilizá-lo? Qual o liame da responsabilidade dele? É objetiva? É subjetiva? A gente vai ter que debater, por exemplo, se eu estiver usando uma ferramenta de inteligência artificial e essa ferramenta gerar uma análise equivocada pelo input equivocado de dados, ou seja, se eu dei entrada de dados equivocados e lá dentro ele gerou uma resolução equivocada e essa resolução equivocada gerou um dano, seja um dano individual ou seja um dano coletivo. De quem é a responsabilidade? Do usuário? De quem imputou os dados? De quem programou o algoritmo? A gente ouve muito falar do carro autônomo, né? Dos veículos autônomos. Aquela questão, se ele atropelar alguém, de quem é a responsabilidade. Só que eu acho que a gente tem que dar um passo atrás também. E aí entra a questão de entender a tecnologia. Antes da gente pensar em, ele atropelou alguém, então de quem é a responsabilidade? A gente tem que fazer a auditoria daquele algoritmo para ver se lá atrás já não houve uma intenção do programador que poderia ser considerada como um crime pela nossa legislação atual. Aliás, se a gente parar para pensar no cenário atual, a gente tem um problemão, porque ele tem que programar uma decisão. Tem que ter uma decisão programada num veículo desse. Só que pela nossa legislação criminal atual, simplesmente o fato de eu estar programando o veículo para atropelar alguém em um futuro vindouro incerto, mas que em algum momento poderá ocorrer com bastante certeza, já poderia ser interpretado como um crime, ou pelo menos como uma associação criminosa de alguma forma, penso eu. Não sou especialista em direito penal, mas eu acho que teriam pessoas que pensariam como eu. E aí cabe aos criminalistas, e aí por que não é necessário que ele estude tecnologia, mas sim que entenda os impactos da tecnologia dentro da área dele, dizer, não tem nada a ver, o que vocês estão pensando é viagem, a questão é essa, a teoria fala dessa forma, não tem nada, não tem conectividade entre as duas coisas, simplesmente ele programar não poderia ser interpretado como um crime ou como uma intenção criminosa, enfim. O que eu quero mostrar para vocês nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, é que o mundo está mudando. O mundo já mudou e o mundo vai continuar mudando o tempo inteiro. E para cada nova mudança, para cada revolução e evolução que são trazidas, entram novas questões jurídicas. A gente precisa hoje em dia pensar num tema que pouquíssimas pessoas estão habilitadas e são competentes para falar, mas que é um tema extremamente atual e que neste momento nós estamos justamente falando e gerando esse tema, que é a herança digital. Todos nós temos hoje perfis em redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e etc. Só que alguns alimentam aquilo só com imagens pessoais,
passeio, viagens, comidas e etc. Outros utilizam como ferramentas de trabalho e colocam conteúdos, geram conteúdos para essas redes, fazem situações onde todas essas informações que são geradas acabam gerando um valor, porque você aumenta o teu número de seguidores, aquele número de seguidores te possibilita uma visibilidade, aquela visibilidade pode se reverter em negócios. E como é que faz? Após o falecimento de uma pessoa que tenha um perfil que gera dinheiro, como é que isso vai ser rolado na herança da pessoa? No inventário dela? Como é que vai ser distribuído? Como precificar isso? E aí vocês podem estar falando, professor, você está viajando, não tem nada a ver disso. Vamos pensar no seguinte, esses dados que eu vou falar agora são públicos. O Neymar ganha R$650 mil por post patrocinado, obviamente, no Instagram dele. Não sou eu que estou dizendo isso, esses dados estão na mídia. Se são verdadeiros ou não são, se são mais altos ou mais baixos, não importa. Ele não ganha pouco. Nem ele, nem o Whindersson Nunes, nem o Felipe Neto, nem o Fábio Porchat, enfim, nenhum desses atores que movimentam muito as suas redes sociais. Nenhum deles ganha pouco. E isso eu estou falando no âmbito do Brasil para a gente pensar na nossa legislação. Só que isso é uma questão mundial. Se um cara desse morre, quanto vale um perfil dele? Um perfil que cada post pode custar 300, 400, 500, 600 mil reais. Imagina quanto vale o perfil dessa pessoa. Imagina quanto de dinheiro aquilo ali pode gerar. E aí, como fazer isso? Existe uma discussão sobre o avatar digital pós-mortem. É possível que a família tutele a imagem da pessoa pós-mortem para manter a herança digital, o avatar digital daquela pessoa, sendo que a personalidade se extinguiu com a morte? São questões que o mundo está trazendo para a gente nessa nova atuação digital e que a gente precisa saber como interpretar. Porque em algum momento nós seremos chamados pelos clientes a falar sobre isso. Nós seremos chamados a enfrentar tais temas. E se nós não estivermos preparados, se a gente não estiver olhando a tecnologia, entendendo como ela está mudando o mundo, nós seremos mais um de um grande rebanho de pessoas que não estarão prontas para esse novo mundo. E aí entra nesse momento a minha crítica a um pensamento recorrente de muita gente, que fala assim, professor, esse negócio de tecnologia eu não gosto porque eu acho que o robô vai roubar o meu trabalho. O robô não vai roubar o trabalho de ninguém que já não seja um robô. Você pode ser um ser humano e ser um robô, porque você tem uma forma robotizada de atuar, uma forma automatizada. Você não cria valor para o seu cliente, para o seu trabalho. Você simplesmente replica, copia, cola, faz de novo, e de novo, e de novo, e não inova. E aí, a culpa de você ser substituído por uma máquina não é do robô, não é da tecnologia, é sua. É sua que permitiu que você simplesmente fosse um item descartável. Uma pessoa que poderia ser facilmente substituída por uma máquina com praticamente zero de impacto para o empregador ou para aquela instituição. Então, para essas pessoas fica o meu recado. Ou vocês correm para estar surfando a onda, ou vocês vão rolar no meio de um caixote dessa onda, ou seja, tomando a onda e rolando até parar com a cara na areia. Não se permita isso. Porque, na verdade, a tecnologia, ela empodera nós, advogados. Ela permite que a gente foque no que é mais importante, que são as criações de teses, os debates elaborados, o contato pessoal com o cliente, a empatia, que é a possibilidade de se colocar no lugar do outro, a adaptação. Nenhum algoritmo é bom em adaptação. Nenhum. Por quê? Porque eles são programados para fazer certas coisas, tomar decisões de certas formas. Se você começa a improvisar e pensar que a máquina vai junto com você improvisar, você está equivocado. Nós humanos somos excepcionais em improvisações. Nós somos adaptáveis, nós fazemos as coisas mudarem conforme o ritmo da música, como diz na linguagem popular. Só que a máquina não. A máquina precisa de parâmetros,
de determinações, de formas de atuações, de inputs anteriores para que ela consiga tomar decisões posteriores, desde que essas mesmas decisões também estejam todas programadas, todas preparadas para que a máquina possa tomá-las. Então, quando a gente estiver olhando e pensando, eu vou ser substituído por uma máquina, se pergunte se você não está se permitindo ser uma máquina nesse momento. Porque caso isso esteja ocorrendo, meus amigos e minhas amigas, vocês já são robôs, e para eu substituir um robô que custa 10 por um que custa 5, é simplesmente trocar um produto de uma prateleira A para uma prateleira B. Então não deixa que isso aconteça. Olha para a tecnologia e pensa o seguinte, como que eu posso pegar essa tecnologia que está acontecendo agora e melhorar o meu trabalho? E aí, pegando esse gancho, vamos falar de uma técnica que está muito na moda, vocês já devem ter ouvido falar, que tem muito a ver com tecnologia também, mas que não é só uma questão de tecnologia, que é a jurimetria. O que é a jurimetria? Basicamente, a jurimetria é o imputar dados estatísticos para a área do direito. É mais ou menos assim. Hoje, a gente vê muito a volumetria. O que é isso? Volumetria é eu saber quantos processos eu tenho em determinados lugares, é eu fazer aquele mapa de calor, né, geográfico, dizendo, olha, em Santa Catarina tem X mil processos, em São Paulo tem X mil, no Rio de Janeiro tem X mil. Aí se eu abro um pouco esse dado, eu falo, olha, no Rio de Janeiro, na comarca A tem tantos, na comarca B tem tantos. Dentro da comarca B, eles são 10% é de direito tributário, 50% é de direito civil, eu tenho 40% de causas consumeristas. Isso se chama volumetria. Vocês perceberam que o que eu estou dizendo, quando eu falei todos esses exemplos, eram volumes de informações? Ou seja, quantos processos tem em cada lugar, quantos processos tem de cada tipo. Isso é volume, eu sei o volume da coisa. A jurimetria, ela vai além da volumetria. A jurimetria me permite a verificação de tendências, é chamada análise preditiva. Eu consigo verificar se com o que eu tenho hoje de tese, com o cenário que foi imputado de dados pelas decisões do magistrado, qual é a grande probabilidade que eu tenho de êxito ou de fracasso daquela minha ação. Se eu alterar, por exemplo, um dado dessa equação e colocar um recurso, uma apelação, qual seria a chance de êxito pós-apelação? Nesse cenário que eu tenho de tantas mil ações consumeristas, qual é a probabilidade de eu ganhar com a sentença judicial ou qual seria a probabilidade de eu fechar um bom acordo? Quais são os melhores locais para eu fechar acordo dentro da minha carteira de clientes? Tudo isso são questões que a jurimetria, ferramentas de jurimetria, podem nos auxiliar enquanto advogados e advogadas para que nós consigamos gerar mais valor para o nosso cliente e para a nossa atuação. Porque quando eu consigo chegar a certas informações e passar isso para o meu cliente, eu estou dando para ele muita capacidade de decisão, de tomada de decisão. Eu estou dando para o cliente a nova possibilidade dele entender o que está acontecendo por trás do processo. Porque nós, advogados, nós temos um volume de informações, ou seja, e aí falando mais uma expressão da moda, nós temos um Big Data, que é aquela quantidade gigantesca de informações que basicamente a gente usa para fazer petições de recursos ou contratos. É isso. Basicamente a gente utiliza somente para isso. Só que pode ir muito além disso. Eu posso criar planilhas, e aí vou falar uma palavrinha que vocês, se não se depararam ainda, vocês vão se deparar. Eu posso criar dashboards, que são aquelas planilhas gráficas onde eu vejo os gráficos, colunas, gráfico de pizza, aquele gráfico de como se fosse um eletrocardiograma. Eu consigo fazer várias medições para aí sim eu dar para o meu cliente a possibilidade dele tomar a decisão ali, enxergando que as coisas estão acontecendo. Eu consigo dar dados para ele. Eu consigo mostrar para ele a causa raiz daqueles milhões de processos que ele tem, ou milhares de processos que ele tem. Eu consigo dizer para ele, cara, você tem esses processos por causa disso. Muda essa pessoa e vai diminuir as suas reclamações trabalhistas. Altera essa forma
de procedimento dentro do seu call center ou do seu saque e vai diminuir as suas reclamações, as suas ações consumeristas. Não coloca esse cara em tal cargo, ou tira esse cara, ou demite esse cara, ou muda a filosofia dessa forma que vai diminuir o assédio moral dentro da sua empresa. Você consegue monitorar causas raízes e dar para o seu cliente muito mais do que só a petição, do que só o contrato feito, elaborado ou qualquer documento elaborado. Você consegue dar para ele uma peça de tomada de decisão. Isso, meus amigos, é geração de valor através da tecnologia para nós, advogados e advogadas. É isso que quando você olhar para a tecnologia, em vez de você achar que ela vai roubar o seu lugar, que ela é feia, chata e boba e que você não tem que prestar atenção nela, traga ela para você, empodere-se com ela. Coloca isso dentro da sua realidade e vê como que você pode transformar isso em produtividade, em ganho, em escala, em velocidade, em diminuição de custos, porque é para isso que servem as tecnologias dentro da nossa realidade. Quando a gente parar para olhar hoje para esse mundo novo que está acontecendo, a gente tem que ir no sentido de o que está acontecendo, qual é a transformação que o mundo está passando. Eu outro dia estava conversando dentro de uma palestra e eu falei uma questão que muita gente já viu aquela série do Black Mirror, né? Quem não viu, fica aqui a dica, assista essa série porque ela é fantástica. E eu falei sobre uma questão que muita gente achou que era um episódio de Black Mirror, mas que é uma questão que a gente já vai estar debatendo em larga escala. A nanotecnologia está evoluindo, os implantes estão evoluindo, a robótica está evoluindo, e pessoalmente eu sou do grupo que acha que o nosso futuro não será de robôs, mas sim de ciborgues. E aí eu vou dizer aqui qual é a diferença. O robô é um bichinho totalmente autônomo, é um construto, né? A gente constrói um robozinho e ele fica andando, pensando, agindo sozinho, né? Ou comandado. O ciborgue é a união da robótica com a biotecnologia. Então, o ciborgue somos nós com implantes melhores de tecnologia dentro da gente. E aí você pode falar, cara, isso aí está muito Exterminador do Futuro, não tem nada a ver. Não é verdade. A gente já tem dentro da indústria, por exemplo, as impressoras 3D que já estão imprimindo. Esses cases que eu vou falar para vocês agora são cases reais, já estão acontecendo mundo afora. Já há impressão de casas, já há impressão de roupas e já há impressão de órgãos, de carros, de armas. O dos órgãos, por exemplo, já foram feitos transplantes com órgãos que foram impressos em impressora 3D. E essa pessoa, um desses implantes foi um implante de coração, um coração gerado a partir das próprias células da pessoa que receberia o transplante, que serviram de material, de matéria-prima para a impressão daquele coração, ou seja, anulou-se aí a chance de rejeição do órgão, porque é o próprio material genético da pessoa que vai receber aquele órgão que serviu de matéria-prima, ou seja, é a mesma coisa, não vai haver rejeição. Só que tem toda uma técnica, tem toda uma questão, e esse coração nunca bateu antes de ser implantado, gente. Parece Black Mirror, mas é real. Isso ocorre já hoje. E a gente está avançando muito rápido nesse campo. Daqui a pouco serão criados implantes melhores. Eu que uso óculos e por conta disso fica óbvio que tenho algum grau de deficiência visual, poderei pensar em, de repente, usar uma tecnologia para melhorar minha visão. Ou até, num futuro muito próximo, uma pessoa que seja cega ou que tenha perda de um membro, poderia implantar um membro biônico. Não é aquela coisa que fica parecendo, mas vai ficar com aquele braço metálico. Não. Já existem pesquisas em estágio avançadíssimo de pele humana. Só que gerada em laboratório. Não é pele humana gerada da vida. É uma pele humana gerada em laboratório. Tem as mesmas características, envelhece, tem elasticidade, colágeno, quase que a mesma composição bioquímica, para não dizer que tem a mesma. Mas é gerada em laboratório. E tudo isso pode parecer um episódio de ficção científica, mas são realidades que vão gerar impactos jurídicos. Não só do ponto de vista de um provável erro que geraria uma reparação, mas muito mais também de como vamos tratar isso.
Qual é o limite que o Estado, enquanto ente regulador da sociedade, permitirá que o ser humano possa alterar a sua composição base de humano para implementar melhoramentos tecnológicos? Qual é o limite disso? E aí, entrando num plano ético, moral, qual é o limite da existência humana? Ou seja, qual é o limite em que eu deixo de ser humano para me tornar algo diferente? Poderia implantar até quanto? 40% do corpo, por exemplo? Aí vocês vão falar, cara, isso não tem nada a ver com o que eu faço. E eu vou dizer para vocês, meus amigos e minhas amigas, pode não ter hoje, pode não ter daqui a 2 anos, 3 anos, mas vai ter daqui a muito breve. E vou dizer por quê. Existem vários estudos e previsões de que em 10 anos o contencioso, que aí sim tem tudo a ver com nós advogados, que existe hoje não será mais existente. Ou seja, em 10 anos, o contencioso, como nós entendemos hoje, da forma como ocorre hoje, não mais existirá. E um dos fatores que corrobora muito para isso é o crescimento e adoção em larga escala da ODR, que é Online Dispute Resolution. Ou seja, eu vou resolver problemas que antes eu deveria levar a litígio e muito provavelmente num tribunal de uma forma online, de uma forma que me permita acessar de qualquer lugar e de qualquer meio e resolver uma disputa antes mesmo que ela desaguasse de repente no judiciário, através de toda uma técnica, de toda uma seriedade que está acontecendo com isso. Se vocês nunca ouviram falar nisso, procurem, pesquisem. O próprio CNJ tem implementado o ODR para questões bancárias há 2 anos já, não é de agora. Há 2 anos o CNJ já resolve questões bancárias através de ODR. E isso é uma tendência. A justiça multiportas, que foi uma inovação trazida pelo nosso Código de Processo Civil, as formas alternativas de resolução de demandas, tudo isso são tentativas da gente mudar o nosso contencioso como entendemos hoje. E a tecnologia dá uma grande força para isso, porque a tecnologia cria pontes e une pessoas em locais diversos que antes elas sequer iriam. E eu vou dar um exemplo. No Rio de Janeiro tem um projeto incrível de conciliação online feita por WhatsApp e Skype. E sabe por quê? Porque se um cara é devedor de uma pensão alimentícia e ele tem um alvará de prisão expedido contra ele, um mandado de prisão, aliás, expedido contra ele, esse cara sabe que ele não vai pisar no TJ e sair livre de lá, a não ser que quite a dívida dele. E ele não vai comparecer na audiência, ele não vai. Ele simplesmente diz, não, doutor, doutora, eu não vou, porque se eu for, eu vou sair preso. Agora, se você chega para esse cara e fala, não, vamos fazer o seguinte, o interesse é da criança. Então vamos fazer uma audiência online, vamos fazer aqui uma conciliação online. Você, da onde você estiver, você acessa pelo teu smartphone. Nós estaremos aqui respaldados pela magistratura, pelo judiciário, e vamos conseguir chegar na equação onde você paga, liquida-se o débito, fica todo mundo bem e você não precisa pisar aqui. Ok? Ok. Pessoal, o Estado não está interessado na prisão desse cara. A prisão desse cara é uma consequência dele não ter pago a pensão alimentícia. Porque a pensão alimentícia, sim, é o que o Estado está interessado. É que a criança receba os alimentos. Porque os alimentos são extremamente importantes. E é isso que o Estado está tutelando. A prisão é uma consequência. Então, prender ou não prender esse sujeito não importa tanto quanto ele pagar a pensão alimentícia. Só que ele tem medo de pisar lá no tribunal e ser preso. Mas se eu levo para ele uma possibilidade de fazermos esse acordo, fazermos a celebração dessa conciliação de forma satisfatória e que ele pague a pensão alimentícia, legal. A razão da justiça, a mens da justiça foi alcançada. É isso que a tecnologia possibilita. Criar pontes e unir pessoas. Criar possibilidades. Ampliar o escopo de atuação do judiciário. Realmente dar acesso à justiça como princípio que a gente tanto ouve e pouco vê. Porque no nosso Brasil, díspare por natureza, gigantesco, com tantas realidades, com tanta alternância, pensar que a gente vê a mesma justiça numa grande capital e no interior do Brasil é inocência
das boas, das grandes, para não dizer outra coisa. Não é assim que funciona. Então, se você olhar a tecnologia, e aí fica aqui o meu apelo / desafio para todos vocês, olhem para o direito e olhem para a tecnologia. E em vez de olharem como coisas que vocês vão ter que lidar, puxa, eu vou ter que lidar com a tecnologia porque a tecnologia está entrando na minha vida e eu vou ter que fazer isso, adote ela e entenda o que ela transforma na sua realidade. O que ela faz para melhorar a sua prestação de serviço. Como que você pode, através da tecnologia, melhorar para você e, consequentemente, para o seu cliente. Fazer com que ele receba o benefício que a tecnologia pode ocasionar para ele. Quais são os impactos que as tecnologias estão causando na sua área de especialização. Volto a repetir, ninguém quer que vocês se tornem técnicos. Nós queremos que vocês sejam o que vocês são de melhor. Juristas, operadores do direito, mas atentos à nova realidade do mundo, à alteração que o mundo está passando. Pessoal, essa foi a minha palestra aqui, esse nosso bate-papo, eu não vou nem chamar de palestra, que na verdade é uma grande provocação. Quando me chamaram e eu escolhi esse tema, eu tinha desde o primeiro momento em mente que eu não ia dar uma aula ou mostrar conceitos, não é esse o meu papel aqui. O meu papel aqui é provocá-los. Provocá-los para que vocês olhem para o mundo e vejam que as coisas já mudaram e que vocês vão precisar se adaptar o mais rápido possível. E a partir desse sentimento, que eu espero ter criado um comichãozinho dentro de vocês, uma inquietude dentro de vocês, que vocês despertem para um caminho gigantesco que se abre de novas possibilidades, ok? Um grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus, foi um prazer, qualquer coisa é só me mandarem um direct, estou sempre à disposição para a gente bater um papo. Tchau, tchau, gente, valeu!